Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Vamos começar a nossa conversa sobre o Voto Educa com o Salmo 144. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Não é que fiquei contente da Dilma, enquanto candidata, pronunciar, esse mesmo versículo numa tradução um pouco diferente, né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. É o mesmo versículo, só que expressado de maneira diferente, com o mesmo objetivo, né? E é bom saber que os candidatos, embora eles não professem a mesma fé, mas que eles demonstrem respeito pela fé dos eleitores, pela fé da população, né? E, assim, construir um país é um ato de fé, é um gesto de amor, é um gesto de esperança. E a eleição é um momento que a gente pode expressar isso, né? E que bom, né? Eu vejo aí a imprensa olhando com desconfiança o comportamento dela, mas eu volto a dizer, a gente precisa avaliar os candidatos, né? E no caso a Dilma, que já é a chefe de Estado, né? Então, assim, não pelas nossas convicções religiosas, mas pela Constituição do Brasil, né? Que é laica. E por ser laica, né? Ela não pode ser movida a caprichos, né? O chefe de Estado, os candidatos não podem ser movidos a caprichos e nem de convicções íntimas, né? Isso pode constituir o indivíduo, né? Mas o indivíduo ele precisa harmonizar esses anseios íntimos com, né, esse universo íntimo com o universo coletivo já concretizado na Constituição do Brasil, né? Então, quando ela demonstra esse respeito, isso é importante, né? Isso só a engrandece enquanto candidata, só a engrandece enquanto chefe de Estado e engrandece a população e a democracia que cada vez mais se consolida, né, com esse respeito recíproco de pessoas de todos os cultos, né? Isso é importante. Mais uma vez, né, celebrando o pronunciamento da candidata Dilma, né, o Salmo 144, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor, e que ela pronunciou da maneira feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Bom, o que a gente precisa compreender, né, é que as críticas a todos os candidatos, principalmente a quem está no governo, é que é a corrupção. Parece que a corrupção é um mal que todos os eleitores estão decididos a combater. E isso acaba sendo, claro, objeto de acusação de todos os candidatos contra todos, porque, infelizmente, existe um histórico, né, de corrupção no país, que já é de longa data, né? Então, assim, parece que isso já faz parte da corrente sanguínea de todas as administrações, mas a gente precisa compreender que um candidato, você vota em uma pessoa, né? Mas o poder ele é composto de várias pessoas, né? E aí, o resultado desastroso de haver uma corrupção mais acentuada ou menos acentuada, porque a gente também só reclama daquilo que a gente conhece, né? Aquilo que a gente não conhece, né? A gente não se dá conta, né? O que os olhos não vê, o coração não sente, o que os ouvidos não ouvem, não causam indignação nas pessoas, né? E assim, a gente precisa prestar muita atenção nessa questão de corrupção,
Porque a corrupção, ela começa não como uma fogueira, ela começa, né, com uma faísca, né? Então, a gente precisa estar atento às causas da corrupção, né? E porque depois, para controlar o incêndio é muito mais difícil, né? E a gente já teve todo o nosso patrimônio dilapidado, e isso vai causar não só mais repulsa e raiva, mas também, em muitos casos, um sentimento de desânimo e de impotência, né? E a gente sabe que a decepção fortalece mais os oportunistas do que os abala, né? A nossa decepção, o nosso afastamento, a nossa omissão é tudo que eles querem para continuar corrompendo, né, a administração pública e o governo. Por quê? A corrupção, ela nada mais é do que a ausência de fiscais, né? Então, assim, pessoas que compõem o governo sem o compromisso de zelar pelo patrimônio público, né? Essas pessoas vão ser indiferentes, vão ser coniventes, né? E vão abrir espaço para que as pessoas realmente dispostas a saquear, né, a pilhar o erário, né, estejam à vontade, né? Então, assim, a gente já falou anteriormente que não é o poder que corrompe, né? Nem é o poder que dá oportunidade para que o patrimônio público seja surrupiado pelos oportunistas, né? Quem dá todas essas condições é a covardia, né? E essa covardia, ela é muito, assim, percebida no nosso afastamento, na nossa indiferença. Nós muitas vezes nos acomodamos com a questão de neutralidade, e às vezes justificando essa neutralidade como um gesto de inteligência, quando não é, né? O maior exemplo disso é o voto nulo. O voto nulo, né, a gente aceita o voto nulo como uma coisa inteligente, uma coisa que eu não vou sujar minhas mãos, eu não indiquei esse ladrão, eu então não tenho responsabilidade com isso. Mas é justamente essa propensão a se isentar da responsabilidade que permite, né, toda essa sorte de males que assolam a administração pública e como consequência, né, prejudica a prosperidade de toda uma nação, né? Bom, onde começa a corrupção? A corrupção, ela começa justamente no afastamento. E o oportunista, o corrupto, ele vai promover esse afastamento. A gente sabe que todo partido político, ele é subsidiado com verba pública do fundo partidário, né? E essa verba pública, ela tem um percentual mínimo pela própria existência do partido, né? E aí você pode perceber que o partido, por existir, ele já tem direito a esse fundo partidário, que não é uma coisa extraordinária, mas para uma curriola de oportunistas é o suficiente para eles, né, para eles manterem o conforto deles, né? Então, a gente percebe que muitos partidos que existem, eles não crescem, né? E além deles já terem esse conforto inicial da subvenção pública, eles também, em épocas de coligações, né, eleições, pré-eleições, nesse momento das convenções partidárias, né, essas convenções partidárias não existem porque elas são só formalidades, vira um grande balcão de negócio desses mesmos oportunistas, né? Então, a gente precisa perceber que o voto educa. E aí, uma das maneiras de você educar, né, é o aplauso, e a outra maneira é a rejeição. Não votar em partido furreca.
né? Porque a gente sabe que o que motiva a origem desses partidos não é uma divergência ideológica, mas sim abrir uma nova franquia para fazer novos balcões de negócio. Então, uma maneira do eleitor se defender da corrupção é não votar nesses partidos furrecas. E, olha, todos os partidos, a gente pode colocar um critério, né? A gente sabe que a democracia, ela demora um pouco para se consolidar, né? Mas, assim, podemos colocar o ano 2000 como um marco inicial, né? Partidos que surgiram depois do ano 2000, não adianta você votar. É perda de tempo, é distração, né? Você pega lá o PROS, né? Eu mal sei do PROS, né? E só que seguinte, mas já conheço os contras desse novo partido. Porque as pessoas se mobilizam, é um esforço tão grande para você formar um novo partido, e aí você vai preencher esse partido com as velhas, sabe, com as velhas figuras que já tem essa rejeição da população, né? Então, assim, você cria um novo partido, né? E você... é como se você comprar uma roupa nova, né? Para aquele velho conhecido, para aquele velho... aquela pessoa que não... você sabe que não vai corresponder, né? E aí, tenta nos convencer de que não fez o que poderia fazer porque estava cerceado por outros partidos em qual pertenceu. Embora isso tenha um fundo de verdade, né? Mas criar novos partidos são novas distrações e, né, além de não resolver o problema, você cria outros problemas, porque você cria novos balcões de negócio. E você vai ter isso pulverizado em mais de 5.000 municípios com as suas comissões provisórias. Comissão provisória também, ela de maneira eterna, como acontece, porque você pega aqui, vou falar de Jacareí, que é uma cidade média, tem uma população que não era para deixar nenhum partido vazio, né? Os partidos são vazios porque os dirigentes partidários não querem encher esse partido de pessoas participando. Porque quanto mais pessoas participando, mais fiscais. Quanto mais pessoas participando dos partidos, maior é o esclarecimento político. E essa é a razão de existir dos partidos políticos. É por isso que ele é subsidiado com verba pública, com fundo partidário. Então, comissões provisórias, se elas duram mais de 2, 3 anos, ela já é um indício de corrupção. Essas comissões provisórias eternas, né? Ixi. Né? Então, aí que nasce a corrupção, porque a corrupção ela é um balcão de negócios. Esse balcão de negócios surge do financiamento de campanha, e esse financiamento de campanha vai ter que dar o seu devido retorno durante o mandato dos eleitos, né? Aí começa a corrupção, né? E aí, só a gente lembrar do mensalão. Mensalão é basicamente isso, né? Então, critério: priorizar, votar nos partidos que têm diretório. Embora esses diretórios possam ter suas deficiências, ele é muito melhor do que uma corriola de meia dúzia de dirigentes partidários. Quero esclarecer para todos vocês e vamos continuar nossa conversa. O voto educa.